Graças a paz, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para montar mais um vídeo, como eu havia prometido, né? Hoje a gente vai falar de Abraão e Isaac e qual foi o diálogo que eles tiveram ali no Monte Moriá, onde Deus pediu para Abraão, seu filho Isaac, em sacrifício, né? A gente já sabe que esse sacrifício não foi de Isaac, né? Depois Deus muda isso lá no monte. Mas eu queria trazer a fala, o que foi conversado ali, né? Qual foi o diálogo entre os dois quando chegaram lá nesse monte, né? Eu vou ler algumas passagens bíblicas dessa Bíblia aqui que eu tenho, né? Eu tenho várias Bíblias, mas essa aqui é a Bíblia de Estudo Arqueológico NVI, né? Nova versão internacional, que eu vou ler as passagens bíblicas e o diálogo vai ser desse livro aqui, ó, que eu tenho. É um livrinho razoável, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, né? Onde era um contemporâneo de Jesus Cristo, da época de Jesus, que ele era um fariseu e ele conta dessa passagem, desse diálogo que teve lá, né? Então, para contextualizar, Abraão ele nasceu na terra de Ur, né? E foi o pai dele, seu pai Terã, foram para Arã, né? Que de Ur, eu vou olhar de vez em quando para baixo que tem uma colinha aqui, tá? Ur para Harã era 950 quilômetros, então eles saíram, não, na Bíblia não explica, mas eles saíram da terra de Ur e foram a Harã. Harã era uma cidade, um centro, né, cultural, né, e uma terra muito fértil, segundo os historiadores, uma terra muito fértil, né, que era uma terra, uma cidade de passagem para portos ali. Então uma cidade que tinha sua grandeza, né, sua cultura, tudo. Ali eles era um centro de adoração ao deus Sim, que era o deus sumério da lua, né? Então Abraão ficou ali com seu pai, né? E Deus chama Abraão, né, para sair do meio da sua parentela. Eu vou ler a passagem ali, sair da sua parentela, mas já vou até tirar esse detalhe. As pessoas talvez deixem esse detalhe passar. Abraão não saiu quando seu pai era vivo, tá? Ele esperou o pai falecer, e assim que o pai faleceu, provavelmente foi na época que Deus chamou ele para sair do meio da parentela. Talvez por uma influência que tivesse ali, né? Não fosse uma influência boa. Era um centro cultural, Harã, apesar de ser um centro de grande conhecimento, um centro cultural, terra fértil, mas provavelmente ali a influência não seria boa para Abraão, para os planos que Deus tinha. Então eu vou ler essa passagem que fala ali, né? Vamos lá? Essa passagem está em Gênesis 12, de 1 a 6. Vou pegar aqui, já separei até a passagem. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem você. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Então, outra coisa também que as pessoas talvez deixem passar. Abrão não saiu de Harã pobre, ele já saiu com bens, com servos, com animais. Então ele já era bem sucedido, não era uma pessoa que não tinha. Ele já era adulto, já era casado, tudo, e era bem sucedido. Então ele saiu da terra, ele foi muito abençoado na terra de Canaã também. Foi bastante abençoado. Deus continuou abençoando, ou abençoou mais ainda. Mas ele não saiu pobre, ele não era humilde, saiu sem nada. Ele saiu sim, já com bens, com servos. Então ali aquela passagem que Abrão, ele tem já servos, tá? Ele não é uma pessoa que saiu ali sem nada. Então, quando ele foi para lá, então o que aconteceu?
aí continuando a contextualizar. Isso passou-se 25 anos para ele ter Isaac. A promessa demorou 25 anos. Aproximadamente quando Abraão tinha lá seus 15 anos, que ele tinha saído, ele tinha seus 80, 90 anos, aproximadamente, 85 a 90 anos, como tinha passado um bom tempo, a esposa de Abraão, né, ficou na dúvida se realmente era aquilo, se eles tinham interpretado corretamente o que Deus tinha pedido. Então ela deu a sua serva Agar para Abraão. Naquela época era possível isso, era cultural, era uma cultura que tinha, quando a mulher não poderia ter filhos, ela poderia pegar uma das suas servas, e elas tinham direito a isso, a serva tinha que se sujeitar a isso. Hoje em dia não é possível mais, mas ela se sujeitava. Ela podia dar essa serva pro seu marido, ele se deitaria com ela, e o filho que nascesse dessa geração, dessa coisa, ela poderia tirar, tipo assim, pegar para ela e ser como filho dela. Então, aí nasceu o Ismael, que já é uma outra história, a gente não vai adentrar nisso, mas o Abraão foi tão abençoado que ele tem, eu estou citando isso aqui porque mais para frente eu vou explicar um outro detalhe da situação aí. Então ele teve Ismael, provavelmente teve outros filhos com Sarai, que naquela época era Sarai, depois se tornou Sara. Tá? Então teve provavelmente outros filhos que não são citados na Bíblia, que na Bíblia normalmente, assim, nem sempre ela conta a genealogia total, ela conta só os personagens principais. Então Ismael também é um grande povo, né? Todos acreditam que é o povo árabe, né? Que Ismael é o fundador do povo árabe, né? Então, mas não entrando nesse fato. Então, quer dizer, ele tinha outros filhos, não só o Isaac, tá? Só quero frisar isso porque daqui a pouco vai ter uma passagem que fala um negócio que talvez pode gerar dúvida. Então, Abraão tinha, além de Ismael, provavelmente outros filhos, tá? Então, aí teve o filho, que não era o que Deus queria, mas quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha mais ou menos uns 90 anos, Deus veio a Abraão e cumpriu a promessa. Então, com 100 anos de idade, Abraão, né, teve o seu filho, que é o filho da promessa, que é Isaac. Então, tendo esse filho, passado um tempo, aconteceu várias coisas. A passagem de Abraão é muito bonita, quem puder ler em Gênesis, começo de Gênesis 12 ali, começa até Gênesis 23, 24, conta de Abraão, tá? Talvez até passe disso, eu não vou me lembrar coisa. Mas as passagens que a gente vai tratar é entre Gênesis 12 e até 22. Então, ali com 100 anos ele tem o filho de Isaac, ele cria esse filho com todo conhecimento, toda a cultura, tudo que ele poderia dar como pai, de educação, cuidado. Era o filho amado dele, né? Além de Ismael, e outros filhos, mas o filho da promessa era Isaac. Então, quando aproximadamente Isaac tinha entre 14 e 16 anos ali, foi quando Deus pediu para que Abraão desse seu filho. Então eu queria passar outra passagem de 22, de 1 a 10, para a gente contextualizar um pouquinho mais isso aqui. Deixa eu pegar aqui a passagem. 22 de 1 a 10. Calma aí, aqui. Passado algum tempo, Deus pôs Abrão à prova, dizendo-lhe: Abrão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abrão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abrão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abrão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. Então, eu vou continuar aqui, mas você pode ver que a Bíblia fala seu único filho. Mas o único filho no sentido aqui é filho da promessa, tá? O único filho da promessa, não que ele só tinha Isaque. Então, tirando essa dúvida,
aquele coisa. Já para vocês refletirem sobre a situação. Imagine um pai que ama o filho, é o filho da promessa ali, né? Que Deus prometeu, Deus confirmou que esse era o filho da promessa, que seria o filho que geraria nações, porque foi o que Deus prometeu para ele, que as nações iam ser benditas por ele, pela sua linhagem, né? E Deus pede para que leve e sacrifique esse filho, né? Então, olha quão importante e como que deve ter sido a cabeça de Abrão. Ele andou sem contar para os servos e sem contar para o seu filho, que você vai ver aqui a passagem que ele não fala para o filho que ele é o sacrifício. 3 dias. 3 dias ele se arrumou, ele não desobedeceu, ele arrumou tudo como Deus havia pedido e andou por 3 dias. Imagine a cabeça de um pai, eu que sou pai, amo ser pai, 3 dias andando sabendo que Deus tinha pedido em sacrifício seu filho. Por que Abraão aceitou isso? Porque assim, para quem estuda um pouco história, não era um pedido assim tão fora da realidade. Existiam outros deuses que pediam os filhos em sacrifício. Então, assim, na época de Abraão, isso não era uma coisa tão fora da realidade. Era uma coisa que era possível. Apesar de hoje a gente entender isso como uma coisa hedionda, muito fora da realidade, mas naquela época não era uma coisa normal, comum de se fazer. Mas existia sim outros deuses. Na Bíblia, não sei se é da época de Abraão, mas na Bíblia fala sobre o deus Moloque, né, que as pessoas sacrificavam o povo de Israel depois, com o tempo, quando se perde, né, da presença de Deus. Tem contato com esse Deus e eles sacrificam os filhos dele a Moloque, né? O filho Moloque era uma estátua onde se colocava fogo, né, na base da estátua. Então era uma estátua de metal, ela esquentava e você colocava o filho ali para ser queimado, né? Ou passar pelo fogo. Às vezes o filho não morria, mas passava pelo fogo. Então para nós hoje, na realidade, era uma coisa idiota, mas naquela época não era comum, mas poderia se acontecer. Então imagine a cabeça de Abraão. Deus pediu para ele em sacrifício seu único filho, o filho da promessa no caso, né? E Abraão saiu para fazer. Então vamos continuar aqui a passagem. Isaac, isso que eu falo para vocês, a questão que Isaac não sabia, por 3 dias ele não ficou sabendo. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho, Isaac. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai: "Meu pai." "Sim, meu filho", respondeu Abrão. Isaac perguntou: "As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Respondeu Abrão: "Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho." E os dois continuaram a caminhar juntos. Então, para vocês verem, aí depois eu continuo aqui o finalzinho do 9 até o 10, tá? Então, eles subiram ali, né? E aí, nesse momento que Isaac pergunta pro pai, né? "Pai, eu tô vendo a lenha, tô vendo a faca, né, o fogo aqui, mas cadê o cordeiro, né?" Que era uma coisa normal, o sacrifício a Deus, né? Mas cadê o cordeiro? Cadê quem ia ser sacrificado? E Abrão fala que Deus mesmo proverá o cordeiro. Então, imagine a fé que ele teve. E antes ele tinha falado para os servos que eles iam ali adorar e voltariam. Então, a cabeça de Abrão, de alguma forma, ele acreditava, não que Deus não ia pedir em sacrifício, mas ele acreditava tanto em Deus, ele tinha tanto obediência a Deus, que o pedido de Deus não era uma coisa que era fora da realidade para ele, ele tinha muita comunhão com Deus. Vocês vão ver em 2 outras passagens que eu vou ler como refletivo no final, o que Abrão foi chamado por causa disso, né? A fé dele foi tão grande que ele abençoou tantos os povos, mas ele tem um nome dentro da Bíblia, um adjetivo dentro da Bíblia, né, que eu quero trazer para vocês também. O que se trouxe para Deus, para Abrão, né? Então, ali. Agora eu vou ler para vocês o ponto máximo desse vídeo. Era isso que eu queria trazer para vocês. Qual foi o diálogo deles quando eles chegaram lá? O que Abrão falou para o seu filho e seu filho respondeu, será? O que realmente como foi a situação? Porque se você parar para pensar, Abrão teve um filho aos 100 anos. Então, no caso,
quando foi pedido esse sacrifício, Deus provou a Abraão, Isaac tinha entre 14 e 16 anos. Então imagine uma pessoa de 14 a 16, no máximo 18 anos, ele está na flor da idade. E Abraão tinha seus 114, no máximo 118 anos. Então imagine que a força, né? Ele era um homem com vigor, sim, de vida, mas a força dele não era para um rapaz, né? Um recém-rapaz, provavelmente poderia até fugir dele, tentar não, né? Se ele não aceitasse isso, como é que ele, né? Poderia, né, entrar em luta corporal com seu pai ali, ou de alguma forma, né, não querer ser o sacrifício, né, porque era uma coisa, ele ia morrer, né, então você pensa ali, como é que se sairia ali, né, como é que Abraão conseguiu, a Bíblia fala que ele colocou na mesa, né, fez o altar, né, ele montou o altar e colocou Isaac no altar, né, ele preparou Isaac para o sacrifício, né. Não tem, a Bíblia é bem clara nisso, que não teve dúvida. Isaac estava ali para o sacrifício, que Deus não deixou, né? 9 ao 10 ali vai falar aqui que Deus fez, mas Deus não deixou. Mas ele chegou a estar pronto para o sacrifício, Isaac, né? Então agora eu vou falar para vocês desse livro aqui que eu tenho. Eu vou ler para vocês o diálogo dos dois, né? Depois de o haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaque: Meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós. Desde que vieste ao mundo, e eu consideraria como realizado todos os meus votos, se vos visse chegar a uma idade muito avançada, deixar-vos ao morrer como herdeiros de tudo o que possuo. Mas como Deus, depois de vos ter dado a mim, quer agora que eu Depois de os ter dado a mim, quer agora que eu vos perca, consenti generosamente em oferecer-vos a ele em sacrifício. Prestemos-lhes, meu filho, esse ato de obediência e essa honra como testemunho de nossa gratidão pelos favores que ele nos fez na paz e pela assistência que nos deu na guerra. Como nasceste para morrer, que fim mais pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai ao soberano Senhor do universo, que, em vez de terminar a vossa vida por uma doença numa cama, ou por uma ferida na guerra, ou por algum outro acidente aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unida a ele. Consolareis assim a minha velhice, dando-me assistência de Deus em lugar da que eu devia receber de vós, depois de vos ter educado com tanta diligência. Então Abraão fala para o filho que ele cuidou, ele amou, ele protegeu, ele fez tudo que podia e queria que ele recebesse, né, a herança. Quando ele morresse, Isaac receberia toda a herança dele, né? Seria o filho que receberia a herança ali, né? Teria o controle da família, né? Mas Deus pediu ele em sacrifício. E aí Abraão se consola com isso e fala assim: quão grande e glorioso seria isso, né? Em vez deles morrerem por uma guerra, por uma doença, por qualquer outra coisa que o homem era sujeito, ele ia dar seu filho em sacrifício, em orações, em outras coisas. E estaria consolado por Deus, né? Pelo consolo que o filho dele teria que dar na velhice dele, né? Então Deus consolaria Abraão e não o filho, que era o que ele esperava. Ele esperava que o filho na sua velhice, né, o consolasse, o cuidasse, essas coisas, né? Mas como Deus tinha pedido em sacrifício, era Deus que ia consolar ele. A fé era muito grande. Agora vem a resposta de Isaac, que é muito bonita, muito legal. Isaac, filho digno de tão admirável pai, escutou essas palavras não somente sem se admirar, mas até com alegria. E respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a de Deus. Assim dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Então, Abraão não precisou colocar o seu filho ali,
né? Abraão, ele, entendendo o que o pai tinha falado, o Deus do pai dele, que ele desde criança deveria escutar, ele também se admirava de Deus. Ele também, né, cria fortemente nesse Deus. Então, esse sacrifício que ele ia fazer, importantemente seria para o pai dele, mas também maior para Deus. Ele aceitou o sacrifício em dignidade ao pai dele e ao Deus que ele conhecia do pai dele. O pai dele o educou com toda diligência, todo cuidado, mostrando esse Deus bondoso, mostrando esse Deus soberano. E ele aceitou. Então, Abraão não precisou colocar seu filho. Ele foi um voluntário em se colocar em holocausto. E aí, agora, para finalizar, eu vou ler o finalzinho, né? Porque todo mundo já conhece, mas eu vou ler o finalzinho do 9 e o 10 aqui nessa Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar. Em cima da lenha, colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então foi nesse momento que o anjo apareceu, né? Não sei se todos leram a Bíblia, mas quem não leu, apareceu para Abraão e ele falou: eis-me aqui. Aí o anjo falou assim: não sacrifique o seu filho, né? Agora eu tenho certeza que você faria tudo por mim. Deus, né? Fala, agora eu confio que você faria tudo por mim. Você passou pela prova. E aí ele fala assim: olha ao lado que ali está o cordeiro. Aí ele olhou ao lado numa planta ali, estava enroscado um cordeiro pelo seu chifre, né? E ele pegou, e era esse o cordeiro, pegou e sacrificou esse cordeiro em vez do seu filho. Deus trocou o sacrifício. Não é que não existiu o sacrifício, existiu. Como Deus que ele foi lá para sacrificar, ele realmente fez o altar e sacrificou, mas não sendo o seu filho, né, que graças a Deus tirou. E eu queria trazer para os irmãos ali a questão do que isso trouxe para Abraão. Então a gente as duas partes da Bíblia falam de Abraão. Tanto Isaías fala de Abraão, né, como também no Novo Testamento fala de Abraão, em Tiago. Aí eu vou ler para vocês. Em Isaías está no capítulo 41, versículo 8, que fala assim: ó, Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abrão, meu amigo. Descendentes de Abrão, meu amigo. Isaías, falando de Abrão, fala que eles descendem de Jacó e de Abrão, né, que veio antes de Jacó, que que Abrão era amigo de Deus, né? Olha o que Abrão conseguiu ter o título de amigo de Deus, né? Como é importante você imagina você ser chamado amigo de Deus, né? Oh, que bonito. Em Tiago também fala isso também, ó. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abrão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Olha que lindo. Meu irmão, minha irmã, eu espero que na sua caminhada com Deus, Deus possa trazer muita alegria. Também muitas provas, né? Que pelas provas, né, Deus também nos testifica a nossa fé, né? E a prova e a dificuldade, ela não é uma coisa que Deus nos dá como castigo, mas muitas vezes para provar a nossa fé, né? Para você crescer espiritualmente, porque é mais fácil você crescer espiritualmente numa prova do que numa alegria. Tem uma passagem na Bíblia, eu não vou me lembrar onde está, mas fala que é muito mais interessante você estar num velório do que numa festa, porque no velório você pensa na vida, você pensa em Deus, você pensa no findar da vida, né, o que vem depois dessa passagem nossa aqui, dessa vida na terra, né? Então a gente num velório pode colocar você na sua cabeça, você pode pensar. Numa festa, dificilmente, lógico, tem festas que são dedicadas a Deus, né, essas coisas. Mas uma festa comum, é muito mais difícil você pensar em Deus, refletir sobre as coisas de Deus. Num velório, normalmente a gente reflete sobre a vida, reflete sobre os objetivos, reflete sobre o que a gente realmente fez da vida e o que a gente quer da vida. Então, meu irmão, minha irmã, que espero que Deus possa te abençoar
imensamente essa semana. Nós estamos na quarta-feira, né? Que possa te abençoar esse resto de semana, que Ele possa estar caminhando sempre com você, te dando discernimento, sabedoria, e que você possa sempre caminhar nos caminhos de Deus, que mesmo com provas, mesmo com coisas, mas nós sabemos que a vitória já é ganha, nós já somos salvos, já somos justificados, santificados em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar imensamente, e que esse vídeo simples que eu fiz para vocês possa trazer muito conhecimento, muita alegria ao coração de vocês. Todos fiquem com Deus, que Deus o abençoe, o proteja, que os seus anjos sempre acampem à volta de vocês, tá? Que a passagem bíblica nos diz que os anjos do Senhor acampam à nossa volta e os inimigos ao derredor. O que significa ao derredor, irmãos? O inimigo também está aí, também para nos tentar. A passagem bíblica fala que ele é como um leão que espera para nos tragar, mas ao derredor não é tão próximo, ele é mais longe. Então os anjos acampam à nossa volta, mas o inimigo ele está ao derredor. Então não abra brechas, sempre se santifique, leia a Bíblia, se possível esteja dentro de uma igreja em comunhão com os irmãos, mas se não, sempre lendo a Bíblia, buscando passagens. Eu tenho, né, nas minhas andanças aí, de um tempo para cá, eu tenho usado um aplicativo que chama Glorify. Ele é um aplicativo que traz um devocional diário, né? Uma passagem bíblica, depois uma explicação dessa passagem bíblica, uma oração em relação a essa passagem bíblica que a gente tem, e depois, se você quiser, tem músicas, tem mais alguma passagem, mais alguma coisa voltada à Bíblia ali, tem algumas coisas que chama bônus, né, nesse aplicativo, aí se você quer ou não quer, né? E ele vai te lembrando na questão assim, você pega o hábito de fazer um devocional todos os dias, que deveria ser uma coisa natural da gente, mas às vezes nesse corre-corre do dia, às vezes você se perde. E esse aplicativo, ele ajuda você a manter esse devocional diário. Então, se você quiser, abaixa esse aplicativo, é de graça, né? Você vai passar a fazer um devocional ali. E se você esquecer também não é problema, mas ele ajuda você a manter esse cotidiano de uma adoração todos os dias com Deus, tá? Então, gente, tudo de bom aí, que Deus abençoe vocês. Se possível, compartilhe, dê o joinha aí, né? Se inscreva no canal, né? Se gostou do conteúdo. Eu sei que esse vídeo ficou grande, né? Eu tô olhando aqui 27 minutos quase. Então, se for muito comprido, veja ele em pedaços, né? Vai assistindo de pedaço em pedaço, mas que você possa chegar até o final para ver essa passagem bíblica, tá? Fiquem com Deus, até mais.